Vamos falar de esporte? Vamos lá, Fábio. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Diga. São Paulo E Palmeiras. Deu Palmeiras. E aí? E aí que é a definição do São Paulo na próxima rodada. Eu sou Parpinelli. Sim. Então, uma parte da família, uma grande maioria, palmeirense. É. E eu tenho o meu compadre, eu tenho os amigos, são tudo São Paulo. Meu cunhado é São Paulino. Como é que fica? Precisando de 2 pontos para garantir as quartas de final do Paulistão, Palmeiras faz um jogo daqueles de dormir. A gente dormiu gostoso, né? Na verdade, Fábio, em alguns momentos teve alguns lances importantes do jogo. Mas, realmente, para um clássico como São Paulo e Palmeiras, né? No atual futebol de hoje, a gente não viu o que a gente já viu lá atrás. Mas os tempos são outros e esse jogo foi no Pacaembu. Solta aí as imagens, vamos ver. O Palmeiras conseguiu vencer o time do São Paulo. A definição da classificação do São Paulo vai depender dessa última rodada, que acontece depois da manhã, que define a situação do Campeonato Paulista, ou seja, quem vai classificar e quem não vai classificar. Ao que tudo indica, a gente entende que os 4 estarão lá, né? Estamos vendo aí imagens no Pacaembu. Torcida única, o mando era do São Paulo. O São Paulo não está podendo jogar no Morumbi em função da enchente que alagou tudo lá e danificou muita coisa lá no Morumbi. Então, esse jogo, mais uma vez, foi no Pacaembu. Olha a boa chance do São Paulo. O Palmeiras também criou algumas oportunidades. Dudu, por exemplo, tentou ali no cantinho. E um bom resultado. Olha que gol, Fábio. O gol do Palmeiras, vocês vão ver daqui a pouquinho, que um gol que valeu a pintura do lance, como... olha lá, a bola bate na trave, desce e entra. O Palmeiras comemora essa vitória de 1-0, portanto, classificado. Agora, então, a situação... Aquele de amarelo é o juiz, né? Ele não gosta do uniforme do juiz, de goleiro. É esquisito, né? O cara vestido de amarelo ovo. Nada a ver. Você não gosta, né? Não. Bom, Fábio, é o seguinte, o Palmeiras está classificado no grupo dele com o Novo Horizontino, isso já está definido. O São Paulo precisa de um resultado, de uma vitória, pelo menos 2 pontinhos aí, mas dependendo de uma situação, até o empate pode dar, né? Mas tem que entrar em campo para vencer de qualquer maneira no jogo de quarta-feira, o São Paulo aí classifica. Hoje o São Paulo é o segundo do seu grupo, então no grupo do São Paulo, Ituano está na frente. Então, a situação é aquela que o São Paulo depende só dele para se classificar. Tem chance, totais condições de classificar, mas está passando esse sufoco, esse pequeno sufoco no final, na última rodada, porque os outros já estão classificados. Vamos passar do Palmeiras pro Corinthians? Vamos. Corinthians e Oeste foi 1-0 pro Timão, né? 1-0, o Corinthians fez o dever de casa dentro da Arena Corinthians. 1-0, gol do Danilo Avelar, a gente vai ver aí agora. E o Corinthians classificado, em primeiro lugar também. E a segunda equipe já classificada também, definida a situação nesse grupo do Corinthians, é a Ferroviária de Araraquara, que fez um belíssimo campeonato até aqui. Também já assegurou sua classificação, independentemente dessa última rodada. Olha que lance bonito do Corinthians. Algumas oportunidades criadas e o Corinthians acabou fazendo o dever de casa. Não foi aquela grande exibição, 1-0 magro, mas a gente está vendo que teve oportunidade criada. Isso que vale, isso que conta. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade em casa de ganhar, né? Deveria ser o contrário, não deveria? Mas o Corinthians enfrenta... O Corinthians, a gente sabe que melhorou muito do ano passado as contratações que aconteceram. Sem dúvida. Mas ainda é um time em formação que muita gente chegou agora. Então você precisa entrosar esse time ao longo da temporada aí, né? E aí o gol do Danilo Avelar, 1-0 para o Corinthians. E tem essa também do Corinthians enfrentar adversários que vêm todos eles fechados, jogando na retranca, deixando a parte defensiva muito mais forte em determinadas situações. O time do Oeste está brigando por uma vaga, nessa briga com o próprio São Paulo, ou é o São Paulo ou é o Oeste. Então, essa é a indefinição. No grupo do Corinthians, como eu disse, já está definida a situação de Corinthians e Ferroviária de Araraquara. Então, aí a gente vai ver um outro campeonato, porque até então todos jogaram contra todos, menos dentro do próprio grupo. São 4 grupos de 4 times, então ninguém joga dentro do próprio grupo. Os times jogam com os times dos outros grupos. E aí classificam 2
de cada chave para definir esses 8 que vão à frente no Campeonato Paulista. Entendi. Você sabe que aqui quem manda é o telespectador, né? Ele manda mesmo, o telespectador manda. Sempre, né? Em todos os lugares do Brasil. Nós não podemos decepcionar os telespectadores. Isso é importante. Você sabe disso? Credibilidade. Credibilidade em primeiro lugar. Então diga lá. Evandro de São José Bonifácio, São Paulo, diz assim: olá, boa noite, Fábio, parabéns pelo programa. Legal ter esse espaço destinado ao esporte. Pergunta, que time o William Lopes torce? Ele é um grande profissional, mais uma vez, parabéns pelo programa, mas que time o William Lopes torce? Pergunta do Evandro de José Bonifácio, São Paulo. Mas eu torço para tanto time, eu sou de Pirassununga, eu torço para o Clube Atlético Pirassununguense, aí eu fui para Ribeirão Preto, eu torço para o Botafogo e para o Comercial. Ai, meu Deus do céu. Santos e Novo Horizontino, 1-0 para o Novo Horizontino. O que aconteceu com o Santos? O Santos deu uma tropeçadinha, mas já está classificado. Tá. Só que perdeu a primeira posição. Foi no Pacaembu também e foi uma zebra. Só que é uma zebra quando a gente fala de Santos, liderando o campeonato, fazendo a melhor campanha até então. Hoje não é mais a melhor campanha. Hoje a melhor campanha é do RB Brasil, o Red Bull Brasil, que faz um campeonato maravilhoso. Está aí o gol do Novo Horizontino no Pacaembu. Então, foi uma zebra, sim, pela superioridade e pela camisa do Santos. Só que o Novo Horizontino está fazendo uma campanha muito legal e já está classificado também. Esse time está no grupo do Palmeiras, também já está classificado. E no grupo do Santos, como eu disse, o Santos já está classificado, mas perdeu o primeiro lugar. Hoje é o segundo. E o primeiro, exatamente, do Red Bull Brasil. Brilhante campeonato desses times do interior. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque agora os times do próprio grupo, que se classificaram, jogam entre si. Né? Jogam no jogo de vai e no jogo de volta. Reta final. Então, reta final, 2 jogos para definir. Então, nós teremos Red Bull e Santos, que já está definido. Vamos ter Palmeiras e Novo Horizontino, também está definido. Corinthians e Ferroviária Araraquara, também já definido, os 2 jogos, ida e volta. E aí falta a definição do grupo do São Paulo, que tem a segunda vaga hoje. Mas tem mais uma rodada e o Oeste está brigando contra o São Paulo. Então, o outro time classificado já é o Ituano. Então, falta uma vaga para São Paulo ou Oeste. E só para fechar o Paulista, quem já caiu é o São Bento, de Sorocaba, e falta um time que vai cair para a segunda divisão. Ou é o Botafogo de Ribeirão Preto, ou é o São Caetano. Hoje, é o São Caetano que está caindo. Eita! São Caetano que faz tempo que não cai, né? Já caiu muito, já voltou, hoje está na primeira divisão também, porque subiu agora há pouco e agora não está conseguindo se segurar. Vamos para o Campeonato Gaúcho? Vamos. Grêmio e Internacional, clássico. 1-0 para o Grêmio. Então, um clássico de tamanha rivalidade, olha a casa cheia, todo mundo quer ganhar um clássico como esse, sem dúvida nenhuma. Mas aí os dois times vieram com os 2 times reservas, porque, claro, o foco está sendo outro, com outras competições agora. E nesse momento aí não está valendo muita coisa, claro, vale sim o próprio Grenal, Grêmio e Internacional. Só que, em termos de classificação, os 2 estão já na próxima fase do Campeonato Gaúcho. Às vezes não é melhor o reserva não, hein? Às vezes tem vezes que o reserva dá mais caldo. Até apronta, né? Não é? Dá mais caldo. Tem muita gente querendo mostrar serviço que está na reserva não é? e joga bem para agradar o técnico e mostrar a sua capacidade de ser titular. Também tem isso. Que não é o caso aqui. Mas aí, o Grêmio, a gente sente que quem tem entrado, esses jogadores que estão na reserva, eles que estão entrando, ou durante o jogo, ou em algumas partidas, estão mantendo aquele padrão que o Renato Gaúcho colocou no time do Grêmio. Está muito bom esse Grêmio. Esse Grêmio está muito... É um grupo muito forte. E quando você tem um grupo, né? Não é um time que, eu tenho 3, 4 ali que podem definir. Não, o grupo do Grêmio está muito bom. E o Grêmio já está classificado, o Internacional também já está classificado, mas é aquele campeonato que você tem 8 que classificam de 12 no total, então não é possível os 2 ficarem fora. Mas o Grêmio é o primeiro, está fazendo uma campanha maravilhosa e o time do Internacional hoje é o terceiro colocado, também já está dentro.
Thiago acabou de escrever aqui, porque ele edita o programa também aqui ao vivo, sabia? Isso é competência. Ele vai escrevendo, vai mudando as coisas. Mas ele não pagou jantar ainda, tá? Não, né? Competência ele tá devendo, total. Pode deixar. Mas para a namorada, aliás, a Nayara fez aniversário, 27, né? Ela fez? Parabéns. É isso, né? Parabéns. 27. Nayara, ó, beijo para você, tá? Gostei, ele é romântico, ele pagou, ele deu como é que chama o presente que você deu para ela lá? A comida lá? Ou... Hã? Não dá para entender o que ele fala. Sei lá, é um prato que ela gosta, com morango ali, uns negócios escritos Tratou lá. bem, mas não é só no aniversário, com certeza ele trata bem sempre. Não sei, vamos ficar sabendo depois, né? Agora ele escreveu aqui assim, ó, tudo em 30 segundos. Nossa. Rápido, bem rápido. Não é brincadeira, é sem pressa. Ó, Cabo Friense... Cabo Friense e Vasco. Este é o Fábio. Não, eu quero falar do Cabo Friense e do Vasco. Quero uma análise sua, porque, ó, Vasco, que inclusive perdemos, no caso do Vasco, perdeu uma grande referência. Né? Sem dúvida. Mas eu quero que você comente isso. Mas primeiro vamos falar do jogo. O Cabo Friense, 2-0 em cima do Vasco. Daqui a pouco você fala do Eurico Miranda. Sim, o Cabo Friense é dirigido pelo Valdir Bigode, que jogou muito tempo no time do Vasco, no futebol do Rio de Janeiro e também estava trabalhando na comissão técnica. E deu certo, fez 2-0 no time do Vasco. O Vasco teve oportunidades para conseguir vencer, teve chances, criou, mas Cabo Friense foi lá uma vez, conseguiu 1-0, foi lá a segunda vez, conseguiu 2-0. E aí se fecha lá atrás, segura o resultado, administra 90 minutos e consegue uma vitória expressiva, sem dúvida nenhuma. Para o Vasco, o time perdeu o primeiro jogo no ano. Foram 13 jogos de invencibilidade. E mesmo assim, o que não dá para entender o torcedor que vive da emoção e da paixão momentânea, o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. Se você colocar, futebol é o quê? Futebol é resultado. E se você pegar os resultados do Vasco, o Vasco ganhou o primeiro turno do futebol do Rio de Janeiro. E o Vasco, com 13 jogos de invencibilidade, não perdendo nenhuma partida nesse ano, o torcedor está lá pegando no pé do técnico Alberto Valentim. Tem umas coisas que não dá para entender, né? Depois, amanhã ou depois, o Alberto Valentim já não está mais lá, tem um outro técnico, e aí a situação pode ficar pior ainda. O torcedor não entende essa situação. Pois é, impressiona muito. Você também não acha isso? Claro. Fica aquela pressão. Fica uma pressão, né, onde não deve ter a pressão. Exato. O time está classificado já para a semifinal do Campeonato Carioca. O time ganhou o primeiro turno e tem 13 jogos de invencibilidade e não perdeu. É o time que então, não tinha perdido esse ano ainda no Brasil. O lance da Copa do Brasil lá, eles perderam para o Avaí, não foi? Eu estava ganhando com tranquilidade e depois você acha que isso aí motivou já alguma coisa? Claro. É que o torcedor é movido pela paixão momentânea, mas ele tem que se segurar em alguns momentos, porque às vezes ele é o culpado. Tá. Ao invés de ele incentivar e botar o time para cima, não, ele prejudica o próprio time. E na questão do Eurico Miranda, hein? É uma perda... referência para o time do Vasco, sem dúvida nenhuma. Fez um trabalho aí gigantesco, sempre vestindo a camisa do seu Vasco do coração, né? Mas que Deus o tenha, deixo aqui um beijo para toda a família. Mas a gente sempre passou anos e anos criticando algumas condutas, alguma postura, ou várias situações, a gente criticou o Eurico Miranda como dirigente de futebol. Então, eu não vou hoje aqui ser hipócrita de falar assim, coitadinho, perdemos, então. Claro, vamos saber separar as coisas. Como dirigente, deixou a desejar, mas ele foi bom para o Vasco, né? Mas, no geral, claro que ele deixou a desejar. Como dirigente de futebol. O torcedor do Vasco vai falar que não, porque ele sempre vestiu a camisa do Vasco. Então, essa é uma situação. A outra, eu fico muito aqui lamentando que perdemos mais uma pessoa, não só do mundo esportivo, mas estamos perdendo muita gente aí nesses últimos dias. Pois é. Que a gente está ficando muito triste nessa situação. Então, a gente só amigo meu separa essas duas situações que são importantes. Rapidamente, vamos falar do Flamengo e Volta Redonda? 0-0, né? Jogo raso? Do Flamengo, a situação seguinte do Rio de Janeiro, vou explicar para vocês porque nesse segundo turno tem um grupo que é o B e tem um grupo que é o C. O B,
hoje é liderado pelo Fluminense e o Vasco é o terceiro. Só que a situação do Vasco o time já está garantido na semifinal do Campeonato Geral, né? Geral, quando eu falo, na semifinal do campeonato em si, não no segundo turno. E no outro grupo, que é o de letra C, aí sim é uma situação que chama atenção, porque hoje classificam 2 para fazer a semifinal do segundo turno, né? E hoje, se terminasse hoje o segundo turno, o Flamengo não estaria classificado com todo o investimento que foi feito e o Botafogo não estaria classificado. Então, olha o que aconteceria nesse segundo turno do Campeonato Carioca. Só o Fluminense, nesse momento, dos 4 grandes. Então, é uma curiosidade muito grande. Vamos falar do Campeonato Mineiro, do Atlético Mineiro e do América de Minas Gerais. 3-2 para o Atlético, né? O Atlético ganhou. Esse jogo era muito importante para definir a situação lá em cima, porque o América, com essa derrota, caiu uma posição. Era o segundo colocado, foi para terceiro, e o Cruzeiro, com a vitória, foi para segundo. Então, terminou nessa rodada o Atlético em primeiro, 25 pontos, depois o Cruzeiro e depois o América. O América é o segundo, perdeu uma posição. E esse jogo do Atlético foi definido no último minuto, no último instante da partida. Estava 2-2 e aí o Atlético fez 3-2 e ganhou do América, que faz uma grande campanha também. E a expulsão do Mateuzinho, hein? Que fez a diferença também. Nesses jogos importantes aí, que vão definir alguma situação de jogo, você perde um jogador, ainda mais hoje que o sistema defensivo está chamando mais atenção que a primeira preocupação, vamos fechar lá atrás, cuidar da defesa para não tomar gol, né? Antes o futebol brasileiro é o contrário. Vamos fazer gol, vamos jogar no ataque. Se a gente fizer 3 gols e tomar 2, nós ganhamos. Mas a mentalidade do futebol brasileiro mudou, né? A gente tinha o futebol arte, hoje não. Hoje é o futebol defensivo. Só pensam em defesa. Então, esse é o problema. Depois do Parreira, foi assim, não é? Segunda vez que eu falo do Parreira aqui. Semana passada você falou... Parreira, vem ao nosso programa. Nós gostamos de você, tá, Parreira? Mas não é verdade? Depois, quando veio o Parreira, é que começou esse futebol defensivo. Acho que ele trouxe essa mentalidade nova para o futebol. Né? A geração da Copa de 82, que a gente ensinou o mundo a jogar futebol, e aí, infelizmente, não ganhamos aquela Copa, né? Porque foi o futebol arte, o futebol, né? Que a gente tinha o meio-campo, Falcão, Sócrates e Zico. Né? Para por aí, né? Não vou nem falar da Copa de 70, que a gente só tinha craque também na seleção brasileira. Verdade. Agora, a Copa de 82 com meio-campo desse, e agora a gente começa a analisar os meios campos que nós temos aqui, tá difícil. Tá difícil a gente igualar um jogador dessa seleção de 82. Pois é. Com todo respeito à classe, senão eu tô perdido. Esperar. O que vamos esperar dessas novas seleções vindouras, né? Não? Temos aí outra Copa América no Brasil agora, temos uma convocação para a seleção brasileira agora, temos 2 amistosos essa semana, sábado agora e depois dia 26. Então, preparação para a nossa Copa América. Outra expectativa. Vamos torcer. Vamos usar os estádios Vamos ter os estádios prontos e vamos usar o Morumbi. Aí é aquela questão que eu já até falei aqui. O Morumbi não serviu para a Copa do Mundo, mas para a Copa América vai funcionar. Mas desse jeito não dá para usar, né? A enchente derrubou tudo lá. Mas estão cuidando bem do Morumbi. Mas o que é a situação política quando se envolve dirigentes, né? O Morumbi não podia sediar a Copa, né? Pois é. Então, questão política, né? Então precisava construir um estádio, Exato. Né? E aí São Paulo tem um estádio. E ganhou até o estádio do Palmeiras, né? Outro lindo estádio. Mas o Morumbi não servia, agora serve. Por que não usar o Morumbi na época da Copa também, né? Então, nós não vamos entender isso nunca, William. Deixa pra lá. Não vamos entender isso nunca. Meu irmão William Lopes! Obrigado, querido. Obrigado, é um prazer sempre ter essa parceria com você. Obrigado, um abraço, tá? prazer, alegria minha, viu? Obrigado, gente.